Boa tarde! Ai, gente, foi péssimo. Foi ensaio isso, né? Então tá, vou fazer de novo. Tcharam, voltei com animação, tá? Boa tarde! Ah, agora melhorou. Tá aparecendo até a Flup. Então, nessa edição, a Flup homenageia a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, primeira romancista brasileira. A Flup propôs uma chamada nacional de artistas autodeclarados negros e negras para criar uma representação do seu rosto, que foi apagada e embranquecida pela história. O vencedor foi o autor João Gabriel, de Belo Horizonte. Aplausos! João Gabriel, arrasou! E vocês podem conferir o retrato premiado em todo o visual da Flup. Aliás, nós temos uma camisa linda da Poemice que está sendo vendida lá fora e vocês podem comprar durante todo o evento essa camisa com a foto, o desenho do João Gabriel. Hoje de manhã começamos com a programação da Flup Park, espaço destinado aos pequenos. Agora vamos começar a programação da tarde com um time incrível de autores negros. Teremos a mesa Meu Machado, com Giovanni Martins, Maurício Ora e a mesa Renascença Sankofa, com Bonaventure Nignung e Saul Williams. E as primeiras eliminatórias do Rio Poetry Slam, o Rio Slam BNDES. A mesa terá a tradução simultânea para o inglês. Favor pegar os fones na entrada do teatro e é necessário deixar uma foto com documento. Isso para quem vai precisar, não fala português, ok? The table will have simultaneous translation into English. Please pick up the phones and the theater entrance. You need to leave a photo document. Para começar, teremos a presença de duas figuras bem conhecidas da Flup, falando da importância da literatura na periferia e a herança de Machado de Assis, o mais importante escritor desse país. Convidamos, então, o meu querido, amado pupilo, Giovanni Martins. Entra aí, meu querido! Ai, tão lindo, meu garoto, que emoção! Nossa, gente, como eu fico feliz de ver esse garoto aqui. Ai, fiquei emocionado. E também o premiado fotógrafo Maurício Ora, que acompanhou a Flup durante todo o ano. Maurício, aplausos. Bem-vindo. E o mediador Milton Guran, antropólogo, fotógrafo e um dos principais responsáveis pelo reconhecimento do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial pela Unesco. Aplausos. Bem-vindo. Lembrando também que o escritor Giovanni Martins vai estar autografando o livro Sol na Cabeça, ali fora. Então, tem uma mesinha no espaço das editoras. E não esqueçam que nós temos a camisinha da Poemice aí. Valeu? Boa tarde, boa mesa para vocês. Boa tarde, pessoal. Nós aqui temos uma experiência mágica, que é o seguinte: vocês veem a gente, mas a gente tem uma certa dificuldade de ver vocês, por causa das luzes. Então, é como se eu estivesse falando no escuro. Então, nós temos, assim, como referência, mais do que um pano de fundo, mesmo como uma referência, Machado de Assis, escritor negro que foi branqueado pela civilização branca desse país, não é? Que viveu na região do Porto, no Livramento, conviveu estreitamente com todos os problemas e com todas as diversas incoerências políticas e sociológicas da sua época, em que a sociedade era perpassada, estrangulada por um regime escravocrata, já nos seus finais estertores, mas ainda presente. Ele mesmo, negro,
praticamente deixou fora do essencial da sua obra de romance essa questão. Os personagens negros, eles aparecem de forma periférica, com referências periféricas. Embora nos contos ele tenha trabalhado o tema de forma contundente, como era da capacidade da natureza dele. Eu penso, sobretudo, num que é o Pai contra a Mãe. Eu recomendo que todos leiam. Para, como é que se diz, incentivar a leitura. É um drama tremendo de um pai que vai botar o seu filho na roda dos enjeitados, ou seja, vai entregar para os religiosos, para as religiosas, o seu filho, porque não tem como mantê-lo de jeito nenhum, mas ele tem uma chance, é capturar uma escrava e ganhar a recompensa. Ele procura a escrava e acha a escrava. E a escrava está grávida. E ela diz para ele: se você me levar para o meu dono, ele vai me separar do meu filho, e eu não vou ter razão para viver. Ele fica, então, entre se separar do seu filho para sempre, ou separar aquela mulher do filho que ela traz no ventre. Vou deixar o resto para vocês lerem o conto. E eu faço essa introdução pelo seguinte: nós temos aqui... sim, completando. Então, mas o Machado, na obra dele, em todos os grandes romances em que ele praticamente nem pincela a questão da escravidão, ele demonstra de maneira cabal, cruel, impecável, o sistema de pensamento da elite branca desse país, que conseguia viver sem levar em consideração a maior parte da população. Então, Machado excluiu para definir um sistema de pensamento. Ele excluiu a presença do africano livre ou escravizado nas suas obras maiores para expor um sistema de pensamento que era capaz de montar o mundo sem essa presença. Por isso, ele é o grande bruxo do Cosme Velho, porque ele saiu do Livramento e foi para o Cosme Velho. Ou seja, ele saiu dessa base, dessa matriz africana aqui na berbola da pequena África, e foi para o centro da sociedade branca. Eu não digo porque branco ninguém é aqui nesse país, como já disse o Chico Buarque, mas dessa matriz europeia. Pois bem, Giovanni e Maurício são exatamente o oposto, não é? O Giovanni, através da sua literatura, ele não só dá voz, mas ele se transforma na voz dessas camadas da população que estão em situação mais desfavorável, mais pressionadas, e que são as camadas, digamos, negras, embora nem todos sejam negros. Não é? Sem prejuízo, e aí eu vou dizer isso, não sou crítico literário nem nada, mas vou dizer porque eu não tive tempo de dizer antes para o Giovanni, ele dá a voz, ele faz a voz, ele apresenta a voz de quem nunca tem condição de ter a sua voz ouvida dentro da literatura, com o mais absoluto e perfeito domínio da língua culta, não é? Então, é a língua erudita que se põe a serviço da voz mais, está me faltando a palavra agora, mais vernacular, no sentido de autêntico, não é? De vindo daqueles setores da população, e isso é um trabalho extraordinário, porque só, isso aí eu lendo os diversos contos desse livro dele, Do Sol na Cabeça, que eu acho que quem não tem vai comprar, porque é imperdível, eu pude entender, porque eu comecei a ler e fiquei como o Chico Buarque disse que ficou, estatelado, né, com o negócio. E aí eu digo, mas como ele consegue esse ritmo?
Como ele consegue? Ele consegue esse ritmo porque ele domina completamente a língua culta como Machado de Assis dominava. E aqui, nesse outro lado, nós temos o Maurício Hora, que faz a mesma coisa com a linguagem visual, com a fotografia. Não é? É o nosso fotógrafo da região do Porto, é o nosso fotógrafo do Morro do Livramento, é o nosso fotógrafo dos pequenos detalhes da vida cotidiana nessa região, mas também dos seus grandes momentos. Incansável, incansável. E lendário, já até virou história em quadrinho, andando pelo mundo aí, soube que agora o livro dele, O Morro da Favela, história em quadrinho, que conta a história dele, todas essas histórias, acabou de ser lançado na Polônia. Polônia, como vocês sabem, é longe a beça, né? Tem uma língua, inclusive, que ninguém entende, não sabe nem dizer bom dia, nem boa noite. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Maurício, que vai nos apresentar uma foto e que vai tocar o barco aqui à maneira dele, ou seja, com muito visual. Muito obrigado a todos, muito obrigado à FLUP por esse convite. Para mim, é realmente um privilégio estar aqui entre esses dois mestres da cultura dessa cidade e além. Obrigado. Bom, alô. Bom, obrigado, Guran. Saindo o som. Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite à FLUP por ter me colocado dentro desse processo que eu venho quase o ano todo acompanhando. E agradecer também pela minha comunidade ter sido agraciada por esse processo todo que aconteceu dentro da zona portuária, Cais do Valongo, e agora falando de Machado de Assis. Bom, eu queria falar um pouco, pela ótica que eu tenho, né, da zona portuária. Eu sou especificamente do Morro da Providência, eu nasci no Morro da Providência. Então, do Morro da Providência, eu tenho toda a zona portuária, eu consigo ver toda a zona portuária, e consigo compreender todo o processo de transformação da zona portuária. Então, no primeiro momento, eu vou botar umas fotos, depois a gente vai falando, que é para vocês entenderem um pouquinho só o que é essa região e o que foi a transformação. Depois das fotos, eu vou falando com vocês sobre isso. Dá para rodar? Toda essa área aqui, gente, é a área de aterro, tá? Aquele prédio ali, grande, comprido, é o Armazém Docas. Pode passando, por favor. Ali é Cais do Valongo, tá? Essas fotos são de mais ou menos 1902, no início do processo de aterramento. Praça da Harmonia, Moinho Fluminense, Morro da Providência, e toda essa parte atrás do Moinho Fluminense era o Morro do Livramento. Essa região da Gamboa, ali é o Hospital da Gamboa, o Morro da Providência bem vazio, né? Nesse momento, essas fotos foram por processo de aterramento do porto. Essa setinha ali marca a casa onde Machado de Assis morou com um frei que morava na região. Então, nós temos essas ruínas. Hoje é umas ruínas, mas fica ali essa casa. Essa região toda aqui é o Morro do Livramento, onde ainda se mantém. Eu não sei por que virou Morro da Providência. Na verdade, deveria ser Morro do Livramento, mas acabou se dividindo. Essa parte ainda se chama Morro do Livramento, mas para toda a comunidade tudo é o Morro da Providência. Então, isso é o Morro da Providência hoje.
beirando a área já do Santo Cristo. Isso é um pouco do cotidiano, né? Falta d'água. Um oratório que é o antigo Redentor da cidade, que fica no alto do morro. Vocês viram em algumas fotos antigas que aparece ele lá no... não tinha nada no morro, mas tinha um oratório lá da igreja. Essa parte já é a parte da pedreira, para o lado da Central do Brasil. Essa parte já é para o lado de toda a área de aterro, tá? Para vocês terem uma ideia, o mar ia quase lá perto da Quinta da Boa Vista, aquela construção lá iluminada é o museu, né? Na Quinta da Boa Vista. Pode passar. Então, foi? Bom, então, zona portuária, nesse momento que começa esse processo de aterro, vocês imaginam que toda essa região vivia do mar, né? A gente tinha um mar na beira do morro, ao longo da Praça Maior ao Santo Cristo. E aí o que se faz quando quando se constrói o porto? Você cria uma barreira, que é o muro, onde todo aquele pessoal que trabalhava, que vivia do mar, ou que vivia daquelas de cargas e tal, não tinha mais trabalho, porque o porto ele começa já com o processo dos sindicatos, então só entrava quem fazia parte dos sindicatos, e aí já não tem mais acesso a essa comunidade. A Providência ela é uma favela portuária. Então, Machado de Assis, ele acaba, por coincidência, ele falece quando se dá a inauguração do porto, na mesma época, no mesmo ano, né? Não sei, não existe relato de se houve alguma comoção dele, mas ele fala muito em alguns livros sobre a região, sobre igrejas que a região que ele viveu, né? Nós não temos muito essa memória dentro da comunidade do que foi Machado de Assis. Eu desde 94 tento preservar e levantar essa memória. Nós temos essa casa que é umas ruínas dele, que foi a Embratel pega essa casa e constrói uma quadra e usa como área esportiva, mas ela não tem nenhum fim, né? Essa casa, na verdade, não temos nada nessa casa. O poder público nunca pensou em Machado de Assis na região. Então, hoje, se traz a discussão de novo. Eu achei maravilhoso se pensar em Machado de Assis, pensar na região, porque temos as ruínas, né? Existe um processo de transformação que, novamente, ele meio que é quase que um processo de expulsão total da região, meio que muito parecido com o que aconteceu antes. Claro que o primeiro processo de 1902, ele foi muito maior, porque ele vai da Praça Mauá ao Caju, então ele acaba com toda essa região, com o aterro. Teve trabalho, né, para essa comunidade toda, enquanto tinha o processo de aterro, mas assim que ele acaba, o que se faz? Não tem mais nenhum acesso ao porto para essas pessoas. Então, essas pessoas vêm sofrendo até, se eu não me engano,
86, teve um processo que foi muito cruel para a região, de alfandegamento do porto. Esse processo proíbe que os armazéns abram as portas para fora. Então, mais uma vez, a comunidade toda enfraquece nesse processo de alfandegamento. Isso é segurança portuária e tal, mas ele afetou toda a região. Do Caju, se eu não me engano, até a Praça Mauá, toda a linha beirando assim, uns 200 metros em volta do porto, ela morre completamente. E com isso, claro, leva para dentro da cidade. Então aquela região fica esquecida por mais alguns anos, e agora, 2010, volta esse processo, aparece o Cais do Valongo, volta a se falar na região, mas precisamos resgatar a memória do nosso grande herói, Machado de Assis. Então, eu acho que essa é uma provocação de que a gente tem que pensar em algum fim para aquela casa, para que essa memória, pelo menos naquela região, a gente possa ter alguma coisa, porque hoje a história de Machado de Assis ela vai toda para o Cosme Velho, para o Catete, né? Você não se, a gente que mantém ainda fala do Livramento, mas ficou muito pouco. Bom. Fala um pouco aí da sua história em quadrinho. O livro. Bom, por coincidência, foi muito legal essa história do livro, porque por coincidência eu fui chamado para participar de um projeto que seria um conto, né, que seria eu, Damião Braga, que é do Quilombo da Pedra do Sal, e Machado de Assis. Então, nesse história em quadrinhos, seríamos... Na verdade, até essa história rolou. Éramos 3 crianças brincando na Pedra do Sal, então era uma coisa que rolava ali na Pedra do Sal. E aí, depois disso, surge a proposta desse cara que fez esse desenho para contar uma história viva, uma coisa mais... E o cunhado dele, que era uma pessoa que nós tínhamos uma relação muito legal ali no Armazém 5, era um projeto muito importante que acontecia no Armazém 5. E aí ele comenta, você não conhece o Maurício? O Maurício tem uma história legal do Morro e tal. E aí começamos a contar a história do Morro para fazer esse quadrinho. Só que aí ele acaba perdendo o sentido em algum momento. E aí foi sugerido que contasse a minha história, né, dentro do Morro. Então, é um livro que narra, né, um pouco da história do Morro, do meu pai. Meu pai foi um traficante, meu pai foi um dos primeiros traficantes do Rio de Janeiro, tal, que roda tudo ali. Então, acaba virando um livro interessante, que foi já lançado em Portugal, na França, na Inglaterra, Estados Unidos e agora na Polônia. Então, esse processo está andando. De livro em livro, está contigo, Giovanni. Vai aí. Olá, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Agradecer a FLUP pelo convite e pela existência. É sempre uma emoção muito grande estar na FLUP, seja para falar, seja para ouvir, seja para pegar alguns livros ali e levar para casa. Mas ainda por ser aqui nessa biblioteca, uma biblioteca importante para a nossa cidade, para o momento que a gente está hoje. Eu escrevi boa parte do meu livro dentro dessa biblioteca, quando eu estava sem computador, então tem uma relação. Inclusive, grande parte das leituras que eu achava que iam me direcionar para o que eu estava pensando, eu peguei emprestado aqui. Então, era uma tristeza muito grande passar aqui na frente e ver esse espaço aqui fechado, não sendo aproveitado, e aí hoje chegar aqui, ver as pessoas olhando o livro, falando sobre o livro, ver aqui um monte de gente da escola pública assistindo e participando do evento, é uma emoção muito grande. Então, eu queria agradecer. E agora, você estava falando sobre resgatar essa memória do Machado no Livramento,
E eu fiquei pensando aqui o quanto isso é realmente simbolicamente importante no empoderamento do entorno, né? Eu fico pensando, hoje em dia, eu moro no Vidigal e é uma onda, porque eu sou uma espécie de popstar lá no Vidigal. Ah, o escritor mora ali naquela casa e tudo. Imagina ali no Livramento, né? Quando todo mundo fala, não, mas o Machado de Assis morou aqui sim e tal. É uma coisa que parece pouco, mas na minha visão conta bastante. Assim, eu sempre falo que talvez se eu tivesse conhecido algum escritor um pouco mais novo, eu tivesse vislumbrado essa possibilidade de ser escritor mais cedo também, né? Eu tenho essa dívida de gratidão com a FLUP por tudo o que ela me fez, assim, de me fazer circular pela cidade, me fazer olhar a cidade com outros olhos, mas também uma das coisas importantes na minha formação profissional que a FLUP me deu foi ter contato com outros escritores e perceber que são pessoas comuns, que têm sua rotina de trabalho, têm seus problemas, têm suas vitórias também, e ter essa perspectiva, essa proximidade, me deu uma força muito grande. Uma das coisas que eu costumo dizer é que talvez a maior dificuldade para a formação de um escritor de favela é a falta de perspectiva. Você cresce sem nem ao menos pensar que ser escritor é uma possibilidade, né? Então, às vezes, quando você descobre isso, você já tem 20 e poucos anos, já tem um filho para criar, um monte de conta batendo na tua porta. Então, eu acho muito importante a gente ter o resgate dessa memória do Machado, até para uma coisa de empoderamento, de pensamento do entorno, assim, né? Agora, outra coisa que você falou que eu acho interessante é sobre o Machado praticamente excluir os personagens negros da sua obra de romance, e eu tive contato com a obra do Machado a partir dos romances, assim, e eu nunca tinha pensado sobre isso. Na verdade, a primeira vez que eu fui pensar a questão racial dentro da literatura foi na FLUP, em 2013, quando eu vi uma pesquisadora apresentando dados de quantos personagens negros nós tínhamos na literatura do começo do século XX até agora, e quantos autores eram negros e quantas autoras eram negras. O número era um absurdo. Eu lembro que eu fiquei realmente muito chocado. Acho que dos personagens principais não chegava nem a 5%. Isso me causou um incômodo muito grande e me impactou, porque eu já era leitor, mas eu nunca tinha me atentado para isso. E aí, voltando para o tema do Machado, eu tinha lido esses romances e isso não tinha me chamado a atenção, até que eu li alguns contos. E um deles era O Pai contra a Mãe, depois foi O Caso da Vara, que também é um conto genial, que eu recomendo que todos leiam. E depois de ler esses contos, eu releio a obra do Machado com outros olhos. Releio a sutileza com que ele tratava essas questões que atravessavam o tempo dele. Inclusive, tem algumas coisas, por exemplo, eu estava lendo uma matéria, falava Memórias sobre o Calabouço, que no Memórias Póstumas o Machado se refere a um calabouço, e depois eu descubro que esse calabouço era uma prisão de escravos que tinha no Rio de Janeiro, onde os donos das pessoas, dos escravizados, deixavam lá para eles serem punidos. Era uma forma de estatizar a tortura, né? O Estado tomava conta desse braço, já que a gente vivia num centro urbano. E aí eu começo a perceber essas coisas todas na obra do Machado, e hoje em dia eu acho que isso acaba me influenciando muito na sutileza que eu procuro trabalhar no meu trabalho também, nos meus próprios contos. Por mais que a voz favelada, a voz negra esteja explicitamente no meu trabalho, eu não uso a palavra negra em momento algum no livro. Ninguém se define ou é definido como negro no meu livro. Foi uma coisa que eu busquei fazer justamente para isso, para a gente pensar, né? Por que todo mundo acha que os personagens do Rolezinho são negros? Por quê? Não falei, não está escrito. As pessoas acham que eles são negros porque eles estão vivendo situações que no nosso país são reservadas à população negra. Eles estão vivendo situações que são impossíveis de você pensar 5 jovens brancos passando por aquele tipo de situação.
E eu acho que isso quer dizer alguma coisa sobre o nosso modelo de sociedade. Então, foi interessante você falar disso do Machado, porque eu sinto que isso também acaba me influenciando de alguma forma. Até porque uma das formas que muitas pessoas usam para deslegitimar alguns trabalhos, falando que é puramente autobiográfico, ou como se isso fosse um problema, mas as pessoas vêm falar, isso é um trabalho muito de ativista, muito militante. E eu percebia que se a gente quiser ser realmente lido e ouvido, a gente tem que ganhar na estética também, porque é pela estética que a gente vai conseguir se manter no circuito cultural, e dentro da estética a gente consegue falar o que a gente quiser. Então, acho que o Machado de Assis, nesse ponto, me influencia bastante, além da observação de uma cidade, assim, né? Hoje em dia eu também faço crônica, então é uma grande influência para mim esse olhar para a cidade, para as relações nas ruas, enfim. Olha só, Giovanni, eu acho que o pessoal aqui tem uma curiosidade que eu também tenho. Desde que o seu livro saiu, eu estou atento, eu vejo suas crônicas uma vez ou outra, vejo as notícias e tudo, mas me diga conta para gente como é que nasceu, como é que você se sentiu capaz de se tornar porta-voz de alguma coisa, né? Porque você não é porta-voz só da sua comunidade do Vidigal. Você vai muito mais além, né? Quando eu comentei o seu trabalho, eu disse que você apresentava a voz de camadas que não tinham nunca oportunidade de ter a sua voz ouvida, mas você também manipulava, você trabalha, você manipula no sentido farmacêutico, não no sentido do Congresso de Brasília, mas no sentido farmacêutico, você manipula com maestria a língua, né? E isso também te aproxima de Machado. Eu acho que você tem momentos super machadianos nesse seu livro, Do Sol na Cabeça. Como é que isso nasceu, cara? Em que escola tu estudou? Com quem tu conversou? O que aconteceu? Você já falou um pouco aqui da FLUP, que foi um detonador, mas isso não basta para fazer o autor de uma obra tão densa, redonda e acabada como é esse seu primeiro livro. Fala disso para nós, por favor. Bom, eu acho que a primeira coisa que me formou foi... A primeira coisa que eu formei como escritor foi o olhar, assim. Acho que comecei a treinar esse olhar muito cedo, porque eu nasci em Bangu, mas eu fui morar no Vidigal com 11 anos. E essa transição de um lugar para outro, tão novo assim, mas não novo ainda, mas não tão criança assim, né? Começando uma adolescência, eu acho que isso acabou me colocando num lugar meio de estrangeiro ali, e isso facilitou a minha observação assim no entorno. E era muito estranho, assim, porque eu me mudei para dentro da minha cidade, mas era outra cidade, era quase outro país que eu estava morando ali, era 2 horas de onde eu morava, mas as pessoas falavam diferente, tinham rotinas diferentes, e aquilo tudo me chamava muita atenção. E eu era uma criança meio tímida, eu ficava só observando tudo isso. Depois eu volto para Bangu, e aí eu também já não era mais de lá, eu já era o cara que morava no Vidigal, então fiquei meio sem lugar, assim, né? E esse não lugar, ele acaba facilitando, eu acho que a minha observação, a minha escuta também, eu acho que é uma coisa que eu fui treinando muito com isso, fui aprendendo a assimilar muito rápido as gírias locais, que era uma forma de aceitação. Se você fala aqueles códigos, você é mais rapidamente aceito. Então, eu acho que essa formação do olhar, ela vem talvez como uma forma de me inserir no contexto dos lugares onde eu estava mudando. Só para pontuar, eu já me mudei 22 vezes. Então, essas mudanças todas, essa quantidade toda de vizinho que eu tenho, e todos esses vizinhos vieram de lugar, tem uma história para contar, tem uma história de vida, tudo isso acaba me formando como escritor, assim. Agora,
na questão da linguagem, eu já escrevo desde muito cedo. Eu acho que as primeiras coisas que eu escrevi, eu devia ter 9, 10 anos de idade. E continuei escrevendo sempre. Mas era isso, né? Eu reproduzia o que eu lia. E eu não lia nada que falava coisas relacionadas à realidade que eu vivia. Então, ali eu acho que eu tenho 2 pontos que são importantes também nisso. Isso aí, primeiro, foi quando eu entrei na companhia de teatro Completamente Solta, que era dirigida pelo Márcio, que apresentou a gente aqui mais cedo. E, na época, eles faziam uma peça chamada Shakespeare Funk. E eu já conhecia Shakespeare, mas eu ainda tinha ressalvas com o funk. Porque eu tinha dificuldade de aceitar a cultura de favela, porque eu fui criado para pensar que a primeira coisa que eu tinha que fazer era sair da favela. Você tem que conseguir sair daqui. Então, para eu conseguir sair dali, o primeiro passo é renegar o que está sendo feito ali, para você não se apegar, né? Então, nessa época, eu acho que teve esse impacto de eu ver essas coisas juntas e disso me emocionar de uma forma muito grande. Shakespeare Funk era uma peça que falava dos temas de Shakespeare durante um baile funk. E eu começo a ter um olhar diferente para a cultura de favela, a cultura que teve na minha volta a minha vida inteira. E eu simplesmente estava ocupado olhando para fora. Depois, um ano depois disso, eu começo a fazer a FLUP, e no ano que eu fiz a FLUP, os encontros eram cada sábado numa favela diferente, então eu percorri mais de 30 favelas no Rio. Isso já me deu também eu circulei pela cidade de uma forma nova, assim, e com um novo olhar, e comecei a conversar com as pessoas desses lugares e saber um pouco dessas histórias. Então, isso também foi muito importante para mim, assim. E aí, nesse momento, eu começo a perceber que o que eu escrevia não conversava com as coisas que eu estava vivendo na minha vida inteira. E aí, nesse momento, eu começo a escrever as histórias que eu ouvi a minha vida toda. Eu começo a escrever histórias que eu estava ouvindo enquanto eu fazia FLUP. Quando eu voltava, eu conversava com alguém e tudo. Aí eu falava, cara, isso é uma boa história. Isso é uma coisa que pode interessar muita gente. É uma coisa que vai fazer sucesso aqui dentro da Rocinha, que era onde eu morava na época. Enfim. Então, eu acho que esses 3 momentos... Esses 3 momentos acabam sendo talvez o que me constrói como escritor e até como pessoa também, no sentido de para onde que eu vou jogar a luz, onde é que eu vou, o que me chama a atenção. Então eu destaco esses 3 momentos e isso vem junto com de um hábito de leitura que eu sempre tive, de escrever também. Acho que juntar essas coisas acabou resultando no meu trabalho hoje. Bem, é legal você falar do olhar, porque a gente tem aqui alguém que é especialista no olhar, né? E você, Maurício, é especialista, quer dizer, o seu trabalho é contar histórias com o olhar, com o resultado do olhar, né? Cada fotografia é um momento denso do seu olhar. Você conta histórias com uma fotografia que está cheia de história dentro, ou com muitas fotografias que fazem uma história. Então eu te pergunto, em que o Machado de Assis, ou no sentido mais amplo, a literatura, contribuiu para formatar o seu olhar, enriquecer o seu olhar? Quer dizer, o Giovanni partiu do olhar para construir o trabalho literário dele. E o trabalho literário, as suas leituras, elas de que maneira contribuíram para o seu olhar, para o seu entendimento dessa região e para você se tornar um porta-voz visual assim tão denso dessa região do Porto, da favela e disso aí? Como é que é? Fala para a gente aqui, antes de começarem as perguntas. Bom, a minha relação com a história de Machado de Assis, ela começa pelo meu pai, né? Meu pai tinha alguns livros e tal, e eu era muito novo. E quando eu fiquei sabendo, né, da casa de Machado de Assis e tal, eu me remeto ao meu pai,
né, aquele processo todo que meu pai me passava, tal. E aí eu vou procurar. Isso, na verdade, isso especificamente foi em 94. Em 94 eu começo um processo de resgate de memória do Morro da Providência, onde eu me deparo muito com a memória de Machado de Assis, por conta da casa, por conta dos contos, tal, uma igreja que ele citava muito, que não existe mais, a igreja que ele foi batizado. Então, e aí eu fui muito me norteando por conta, às vezes, da história mais forte que nós tínhamos, que era Machado de Assis. E claro que, ao mesmo tempo, eu descubro a história de Canudos, né, que me confunde bastante. E aí em 97 nós comemoramos lá os 100 anos da favela, mas eu abri um baú que até hoje eu não consegui fechar e nem completar tudo que eu queria, sabe? Maurício, você falou duas palavras-chave, Canudos e favela. Mas eu não tenho certeza se todo mundo sabe ligar Canudos à favela. Esse lé com cré. Explica aí como é que Canudos dialoga com favela. Bom, em 1897, tem-se o último ataque ao Arraiá de Canudos, que era uma fazenda que estava abandonada no sertão da Bahia, que Antônio Conselheiro cria um arraiá, uma cidade, 25 mil habitantes, tal. Não, na verdade, 40 mil habitantes, que em 1897, o Exército Brasileiro acaba com esse arraiá, matando 25 mil pessoas. Enfim, e esses soldados, chegando aqui, no Ministério da Guerra, né, que era aqui em frente à Central do Brasil, nós estamos pertinho dele. Esse pessoal acampa aqui no Campo de Santana. Depois, não podendo ficar aqui, eles partem para as terras de um coronel, que ficava na subida do Morro da Providência, ali na altura onde é o túnel hoje. Então, dali eles foram subindo para o morro, beirando esse lado de cá da Central do Brasil. Então, começa esse processo da favela, que não se chamava favela antes. Favela, eu acho que não é nem por conta da planta, é por conta do morro que existe em Canudo, que se chama Alto da Favela, que foi a questão mais interessante, porque o Exército, para poder destruir o Arraial de Canudos, precisou colocar a matadeira, que era um canhão, no alto desse morro. Então, eles tentaram, se eu não me engano, por 3 vezes subir até esse morro, só na 4ª que eles foram conseguir. E aí, quando conseguiram colocar a matadeira no alto do morro da favela, no alto da favela, aí eles conseguiram acabar com o Arraial de Canudos. Então, possivelmente, esse nome favela vem por conta do alto da favela, né? Nós já pesquisamos de todas as formas, tal, e eu acho que a mais plausível é essa. Antes de passar a palavra para vocês, para a nossa troca de ideia, eu estava ouvindo o Maurício falar, então eu queria dizer 2 coisas sobre o Antônio Conselheiro. Quer dizer, a Canudos, né, e o Arraial do Antônio Conselheiro, que aconteceu na passagem da monarquia do Império para a República, foi uma das experiências sociais do Brasil, né, partindo da própria população. E isso, qualquer coisa que fosse feito partindo da população, ameaçava o poder central, né?
E Canudos ameaçou mais pela eloquência do Antônio Conselheiro, que conseguiu mobilizar uma consciência religiosa e um amor quase sagrado que a população tinha pelo imperador, não é? Que foi, inclusive, foi a figura do imperador que libertou os escravos. Não ocorria ninguém que foi a figura do imperador que também sustentou o regime escravocrata, mas a princesa libertou os escravos. Então, aquela população negra, ela era assim reconhecida, né? Grata, né? ao império. Então, eles, lá por cima, eram monarquistas. E isso incomodou tremendamente os fazendeiros da região, que tentaram fazer o que fazem os fazendeiros hoje, no Pará, pela Amazônia, com os índios e com os outros, mandar matar o jagunço, e perderam, porque o conselheiro era um chefe militar muito arguto e também muito aguerrido, né? E seguido cegamente pelos seus liderados, e assim foi a força. Os milicianos lá, os jagunços, perderam, a Força Estadual da Bahia, os volantes, os macacos, perderam, não é? E o governo central mandou tropas e perdeu, e aí eles mandaram o Coronel Moreira César, que hoje em dia é rua lá em Niterói. Esse Coronel Moreira César foi quem cortou a cabeça da população de Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina, quando aquela população pobre, negra, se rebelou contra o governo central aqui, e o Floriano Peixoto era o presidente da República. Ele mandou o Coronel Moreira César, que foi quem cortou as cabeças, e rebatizou aquela cidade de Florianópolis. Hoje ela está rebatizada na prática, porque ninguém quer morar numa cidade que tem o nome do cortador de cabeça. Mas também voltar para Nossa Senhora do Desterro é ruim, né? Então ficou Floripa, né? Que é a nossa Floripa. E esse Moreira César era o orgulho do Exército Brasileiro. Pô, levou um tiro na cara e morreu em Canudos. Aí todo o Exército Brasileiro foi para Canudos e matou esses 25 mil aí. Então, isso é que está por trás de Deus e o diabo na Terra do Sol. Isso é o que está por trás do sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Isso é por trás, é o que está por trás do horror que as elites brasileiras têm da diversidade cultural desse país, não é? Tudo que é diferente é perigoso. Bom, então é só porque, sabe como é que é FLUP, né? Eu sou falador, fui professor há muitos anos. Gente, o microfone está aberto. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Uma das passagens mais interessantes que eu tive em Canudos foi que o Exército não fala isso, mas Moreira César, o corpo dele foi queimado. Porque não, quando os soldados estavam levando o corpo dele, um grupo de canudenses tal, cercou essa tropa que estava levando o corpo, tomou o corpo deles e queimou o corpo. Então, é o maior orgulho lá deles de falar que Moreira César foi queimado. Isso é o maior orgulho deles. Então, é muito interessante, porque na história não conta, né? Mas ele foi queimado lá, tem um monumento dele, uma cruz lá onde ficou o corpo dele queimado. E essa passagem foi interessante. Quando vocês forem a Niterói, passarem lá pela Avenida Moreira César, lembrem que tem história, né? Então, meus amigos e minhas amigas, pois não, eu vou levar o meu microfone até você. Opa, cuidado. Boa tarde, sou Paola Belchior. Estou muito feliz de estar aqui, primeiro pelo público que está aqui, né? A gente se reconhece. Então, a gente está aqui por a gente mesmo, pela nossa história, é incrível. E acho que tem muito... A minha pergunta para vocês, e aí eu incluo o mediador também nesse processo, quando vocês contaram do livro, contaram das fotos, vocês contaram da história de vida de vocês.
né? E aí a gente está trazendo muito Machado de Assis também, contando um pouquinho da história dele, contando um pouco da vida dele. Só que quando eu venho para cá, eu venho tentando entender por que nós estamos aqui para ouvir histórias de outras pessoas e como é que a gente pode contar nossas próprias histórias. Então, eu saio daqui um pouco mais motivada para escrever sobre minha história, sobre os meus processos, e pensando em jovens escritores aqui também, como é que eles pensariam nesse caminho. Mas eu queria incentivar vocês para pensar junto com a gente como é que a gente pode escrever novamente as nossas histórias ou ressignificar coisas. Você falou muito de favela, ele falou do pai dele, e aí eu falei assim, por que em muitos momentos a gente tenta negar algumas coisas da nossa vida? Eu entendo que tem sim um embranquecimento, tem sim um processo de... Tinha uma foto que eu até falei com o meu amigo, aquela menina estava alisando o cabelo durante a foto, na favela, e aí você fala ali do caminho, fica assim, a gente preto, né? Em algum momento a gente está ressignificando o nosso lugar. E assim que eu cheguei aqui, eu vi vários amigos aqui e falei assim, pronto, aqui é o nosso quilombo, aqui é o nosso lugar. E eu queria incentivar a gente a pensar junto. Como é que a gente pode parar e escrever de fato a nossa história com o nosso olhar, com o nosso dedo, com o nosso sangue? A gente já fez isso. Mas eu quero pensar com a nossa alma. É isso. Bom, Giovanni, você quer começar? Sim. Tudo bom? Obrigado pela pergunta, pela colocação. Você acaba me dando um gancho que eu esqueci de falar enquanto eu dava minha resposta anterior, que era, da mesma forma que eu percebi que eu tinha uma série de histórias que seriam interessantes num formato de literatura, eu tenho certeza que essa garotada que está aí da escola tem um monte de história que, se for escrita, vai ser interessante. Qual é o grande lance? Primeiro, eu acho que você acreditar que você pode ser alguma coisa, né? Infelizmente, a gente cresce com poucas opções, né? Ou você vai... Sei lá, eu fui numa escola ali na Rocinha e estava conversando com eles, e aí, como a gente começou a falar de profissão, todas as mães eram cozinheiras ou empregadas domésticas, que era a profissão da minha mãe também. E aí, quem tinha o pai presente, ou ele estava trabalhando numa obra, ou de segurança, enfim, as primeiras opções que a gente recebe de emprego acabam formando muito a nossa noção de perspectiva, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa reformular é a perspectiva, é a maneira como a gente se enxerga no mundo e as possibilidades que a gente tem. Eu sou muito grato à minha mãe por ter me criado de uma forma muito livre, que me permitiu acreditar que eu pudesse ser o que eu quisesse, mesmo que ela estivesse do meu lado o tempo todo dizendo, vai ser difícil demais. Mesmo que ela estivesse ali do meu lado falando, olha, vai ser muito difícil, mas você consegue. Se você quiser, se você se dedicar, você consegue. E aí, eu acho que a partir do momento que você constrói essa perspectiva, a gente vai para outro passo, que é muito importante, que é a especialização. Se for na literatura, você precisa dominar a linguagem, você precisa dominar a sua língua, você precisa dominar as formas de construção de um texto. Se for na fotografia, a mesma coisa. Você tem que se especializar na sua área. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente tem o privilégio da mediocridade branca, né? Se você for um cara branco e escrever um livro mediano, você tem chance de ser publicado. Mas aí, se você for um cara preto, de favela principalmente, e escrever um livro médio, tu não passa nem da porta. Então, depois de construir essa perspectiva, você tem que perceber quais são as condições disso e correr atrás de se especializar no que você... Fazer com excelência o que você for fazer. Assim, eu sempre fico brincando com meus amigos, que a gente fala, cara... as pessoas falam, pô, a música negra do mainstream é muito superior. Assim, mas é porque a gente só conhece os melhores. Os medianos não passaram pelo nosso filtro. Enquanto a gente tem um monte de artista branco que são de médios para ruim e acabam fazendo sucesso. Assim. Então, eu acho que depois da perspectiva é a especialização. Infelizmente, a nossa realidade nesse momento é essa. A gente não tem o privilégio da mediocridade. A gente precisa ser 10 vezes melhor para ser visto como igual o tempo todo. Então, esse para mim é o segundo passo. E isso se dá muito quando você consegue adquirir a percepção do seu lugar, de quais são
a estrutura dessa sociedade onde a gente vive, o que constrói, como foi construída essa narrativa que a gente comprou até hoje, e o que sustenta ela até hoje também. Então, eu acho que a palavra-chave é a perspectiva, porque talento e força de vontade eu acho que não falta para a gente. Quero. Bom, primeiro, todo mundo tem uma história de vida, e com certeza essa história é bonita. A minha vida, ela só deu um boom quando eu comecei a contar a minha história. E ela não é bonita, minha história não é bonita, ela só foi arrumada, né? O André Diniz, quem escreveu o livro, na verdade, foi o André Diniz, que é um quadrinista, é um roteirista muito bom também. Então, nós trabalhamos muito essa história, mas é claro que foi ele que arrumou a história e contou essa história de uma forma muito legal. Então, minha história não é bonita, eu sou filho de um traficante. Quem gosta de falar isso? Eu tinha vergonha de sair com a minha mãe, que minha mãe falava para todo mundo quem era meu pai, enfim, eu tinha vergonha. Mas uma vez, eu participando de uma palestra, não sei, era uma reunião, faz muito tempo isso, então tinha delegados, juízes, e era sobre segurança pública. E aí tinha antropólogos, tinha de todo mundo. E aí, quem era eu para falar ali? E aí eu falei, porra, eu entendo de segurança pública, como é que eu não posso falar? E aí, eu não tinha doutorado nem mestrado, mas eu era o cara, eu era filho de um traficante. Então eu podia falar, eu sei do que eles estavam falando. E aí foi interessante, porque quando eu falo essa história, aí bom, a coisa deu uma... eu teria muito mais vergonha se eu fosse filho do governador hoje. Eu teria muito mais vergonha. Então, graças a Deus, meu pai não foi governador. Então, meu pai sai do tráfico em 79. Ele morre estivador. Meu pai morre em 2008. Passou por um processo muito marcante. Então, contar essa história, é claro que eu não queria falar, ou eu não precisava falar disso. Mas também, dentro da favela, tem um problema, porque sempre tem alguém para te desmascarar. Então, para evitar que alguém falasse assim, não, pô, esse cara é filho do traficante, eu já falo, cara, então vamos né, jogando logo os panos. Então, voltando à pergunta, a partir do momento que eu comecei a contar a minha história, isso deu um boom, e é uma história verdadeira, uma história que eu me sinto honrado, feliz, vivo. Eu não sou o cara que deu certo na favela, não sou, ao contrário, eu dei errado, mas eu apostei nesse erro, e insisto pra caramba. Só fazendo um comentário aqui de uma coisa que você falou, eu acho importante. É porque é isso, né? A gente é criado a partir de uma ideia de que tudo que vem do nosso entorno é ruim, então a gente tem que sair dali. Então, acho que é um passo importante a gente perceber a beleza que tem na nossa volta. Também, né? Também é beleza, porque não é só beleza, a gente sabe, não estou aqui para glamorizar o universo da favela nem nada, mas existem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, como qualquer outro lugar. Eu acho que a gente tem que insistir nessa ideia de que a favela está no mundo, assim, né? No mundo que atravessa todas as possibilidades, e não encarar esse lugar como uma coisa destacada da cidade, do país, enfim. Bom, praticamente tudo de importante e essencial já foi dito, mas talvez pelo vício de ter sido professor tantos anos, eu queria retomar algumas coisas. Enfim, o pulo do gato, o Maurício e o Giovanni marcaram bem. É acreditar em si mesmo. É acreditar não apenas na sua capacidade pessoal, mas na legitimidade de você ter direito de existir. Não é? Isso é fundamental.
nós vivemos num mundo excludente. Aliás, nós vivemos um momento muito excludente no Brasil de hoje. Nós nem sabemos aonde vai nos levar essa proposta excludente, até porque que a gente vem de um momento inclusivo, de políticas afirmativas, de FLUP e tudo mais. Então, nós temos direito de existir, nós todos, cada um à sua maneira. E depois, não existem histórias extraordinárias e histórias banais. O que existe são maneiras banais de viver a sua história, não é? Porque se você dá valor ao seu dia de vida, se você aguça o seu olhar, se você dialoga, se você busca realmente a vida que tem por trás das coisas, qualquer coisa que aconteça na sua vida pode ser matéria-prima de uma obra, não é? Até porque, o Giovanni frisou isso muito bem, o Maurício também tocou nesse assunto, quando se fala em obra, em criação artística e literária, a gente está falando em forma. O que faz a obra artística ou literária não é o conteúdo, é a forma. Uma belíssima história mal contada é ruim, né? E vocês todos aqui devem ter um amigo que sabe contar piada e um amigo que não sabe contar piada. Então, o amigo que não sabe contar piada estraga qualquer piada. Aí, o amigo que sabe contar piada pega a piada, conta de novo, todo mundo ri. Porque a forma é que é fundamental. Então, nós temos que acreditar na nossa vida, acreditar nas coisas que acontecem, acreditar na nossa experiência e tem que trabalhar muito a forma. Muito. Esse cara aqui leu muito Machado de Assis. Esse cara aqui viu muito Cartier-Bresson, viu muito Augusto Malta, sabe? Viu muita fotografia na vida, não é? Viu muito Januário Garcia, que está discretamente ali, mas é o maior aqui do nosso grupo. Grande fotógrafo. É? Então, eu queria enfatizar esses pontos. A importância da gente se sentir com direito de ser. Nós não podemos abrir mão do direito de sermos o que somos. Essa é a principal plataforma de vida e de luta. Nós temos direito de existir e nós temos direito de traduzir em literatura, em fotografia, em música, em escultura, em conversa. Nós temos direito de traduzir a nossa vida e a nossa perspectiva de vida. Isso é a resposta que eu teria para dar para a nossa colega ali, complementando, não, porque, enfim, no sentido que os outros fizeram. Mais alguém aí? Agora a gente tem um microfone só para vocês. Pronto. Boa tarde. Meu nome é Alexandra. Eu queria fazer uma pergunta em torno do que o Mano Brown falou no ato do dia 23, eu acho, do Haddad, que ele faz uma crítica falando que a esquerda, né? Ele fala para o PT, mas eu acho que ele fala para a esquerda de uma forma geral, tem que aproximar da comunidade, aproximar a fala da comunidade. Eu, como professora de português e literatura, eu queria perguntar para vocês como aproximar a arte, a literatura, a fotografia da comunidade, né? Se essa opção pela estética, pelo formato, muitas vezes não acaba distanciando. Assim. Olha só, eu vou passar a palavra para você, mas eu vim no metrô, e no metrô tinham duas meninas, tinham dois jovens, um rapaz e uma moça, que é da Poesia no Vagão. Vocês já devem ter visto a Poesia no Vagão. Eu entrei e a Poesia no Vagão já estava em andamento. Eu peguei no meio a Poesia no Vagão. E já estava terminando, na verdade. E fiquei muito impressionado. Era dois jovens muito bonitos, um rapaz e uma moça. O rapaz era absolutamente negro, como poucos negros a gente encontra no Brasil. E a moça não, ela era mais clara, negra também. E eles tinham uma voz potente, eles tinham um teatro, eles foram treinados, sei lá, pelo Nós do Morro, sei lá quem, eles eram profissionais daquilo que está ali,
E aí aconteceu o seguinte, rolou uma grana, todo mundo botou uma grana, eles não puderam sair. E aí fechou a porta, e aí deu meio que um branco, porque eles ainda estavam coletando a grana, mas já tinha acabado o esquete. Quer dizer, o que estava combinado para falar, e aí o rapaz improvisou e virou para a moça e disse, você quer dizer alguma coisa? Ela disse, quero dizer, porque falam que o transporte é público, mas nós paga R$4. Aí ela vira e diz assim, mas como? Isso é coisa que se diga? Nós paga R$4? Isso aí é um erro de português. Aí ela virou para ele e disse assim, olha aqui, ó, o único português errado aqui é o que chegou há 500 anos. E a gente está tentando corrigir até hoje. Não é? Quer dizer, eu acho que incorporar essa linguagem, que o Giovanni faz muito bem, também faz parte da afirmação cultural e política, etc. Tal. Já que eu estou falando, eu vou comentar o que você disse. Mas comentar assim rapidamente, porque eu acho que essa questão é muito complexa, sabe? Quer dizer, eu assisti o Mano Brown falar aquilo, eu concordo com o que o Mano Brown falou, é aquilo mesmo, né? Houve um afastamento mesmo, e ele não estava falando da esquerda em geral, ele estava falando do PT, né? Que se distanciou, etc. Tal, e nós sabemos que esse não é... Não, quer dizer, se você se distancia da base, você perde. Não é? Quer dizer, ganha na política quem tem um canal de comunicação direto com a maioria dos eleitores, cara. Isso aí é cada cabeça um voto. Agora, esse canal de comunicação direto, ele nem sempre é o melhor, ele nem sempre é o perfeito, ele nem sempre é o mais justo. Aliás, normalmente não é. Não é? Então, a posição mais justa com um canal uma posição mais justa com um canal mal desenvolvido ou mal gerenciado, um canal de comunicação, você perde. Né? Então, quando eu digo que a coisa do Mano Brown é complexa, ele pegou a comunidade dele, que por alguma razão foi abandonada, e que tem razão de se sentir abandonada, porque foi mesmo, para generalizar para um universo enorme. Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar 100 anos de história do Brasil, toda vez que tem um projeto nacional inclusivo, não é? Esse projeto inclusivo é barrado. Veja bem, quem é que criou a lei do trabalho, quem é que criou as garantias mínimas do trabalhador, quem é que estabeleceu o ensino de uma língua nacional em todas as escolas do país? Quem criou isso? Foi Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas que criou uma nacionalidade e um projeto para toda a população brasileira, querendo incluir aquilo. Mataram ele. Não é? Mas não conseguiram pegar o poder. Não conseguiram, porque uma série de circunstâncias que a gente não vai entrar agora, mas o Juscelino ganhou, e o projeto do Getúlio continuou no João Goulart. 10 anos depois, foi derrubado. Era um projeto inclusivo. Eram reformas de base, era a reforma agrária, era a reforma do ensino. Era um projeto para o conjunto da população. Foi derrubado. E assim é sucessivamente. Quando, finalmente, 21 anos depois, você teve todo um processo, e você teve mais um processo inclusivo, não é? Que foram, sobretudo, os 2 governos do Lula. Foram inclusivos. Não é? Milhões e milhões saíram, 20 milhões saíram da pobreza, e o projeto nacional abrangia toda a população brasileira. Esse projeto também foi sabotado por diversas maneiras e acabou derrubado, inclusive por erros próprios. Eu não vou defender nenhum partido nem nada. Mas o fato é que, mais uma vez, esse projeto inclusivo foi derrubado, e hoje a gente tem um projeto excludente. E o que é pior, esse projeto excludente ganhou no voto dos excluídos. Olha que esquizofrenia política nós chegamos. Não é? Então, o Mano Brown, ele mandou muito bem, mas ele mandou na hora errada, no lugar errado. Porque o resultado do que ele mandou, né, quer dizer, contribuiu exatamente para que os excluídos tivessem força e razão para votar num projeto excludente.
Porque ninguém tem dúvida que o presidente eleito representa o projeto excludente, cara. Não gosta de preto, não gosta de homossexual, não gosta de índio. O que há? Ele gosta do quê? Dá uma olhada em volta aí. Né? Bom, desculpe. Eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar de uma maneira de levar a arte nas favelas e periferias do Brasil é a FLUP. Porque a FLUP ela sempre chega com uma proposta de conversa, com a proposta de conhecer a localidade, não só se apropriar daquele espaço. Quando a FLUP vai fazer um evento no Vidigal ou na Mangueira, ela tenta se entender o que é aquilo e, de alguma forma, fazer com que o evento converse com aquelas pessoas. E esse, para mim, é o único caminho da arte chegar de uma forma... Porque a arte já está em todas as favelas. Só que a gente está falando dela estar de uma forma... na casa das maioria... não na casa, porque está na casa, as pessoas estão vendo novela, estão ouvindo música, estão lendo livros, mas que seja uma espécie de prioridade. Assim, acho que é isso que você quer dizer. Como é que a gente vai levar a arte para esse patamar das pessoas se importarem ao ponto de... vou separar esse dia para ir no cinema, ou vou separar esse dinheiro para comprar um livro. Enfim, das pessoas consumirem mais arte para além da arte que a gente já tem no dia a dia, né? E eu acho que isso só pode ser feito de forma honesta e de forma real, assim, se for na troca, se for na conversa, se não for de um jeito que eu vou chegar, tipo assim, olha, você mora aqui? Então, isso aqui é arte importante, você vai ler, e depois você me fala o que você achou. As pessoas estão fazendo isso com a gente na escola a vida toda e não deu certo. As pessoas estão tentando fazer isso com a gente o tempo todo e não dá certo. Agora, se você chega e você conversa, e você tenta achar pontos de ligação, olha, vamos tentar ligar aqui o Machado de Assis com o Morro da Providência, para a galera da Providência. Eu duvido que quem lê o Machado de Assis com esses pontos de ligação não vão se interessar muito mais do que uma mera leitura obrigatória, tem que ler porque é clássico. Então, eu acho que a FLUP é um bom exemplo, porque a FLUP é um exemplo de troca, é um exemplo de que não tenta impor uma cultura maior, é um exemplo de um projeto que tenta conversar essas tantas culturas que a gente tem na cidade e no país. Eu só, dentro do que tu falou, eu tenho um medo muito grande. Eu fui criado ouvindo rádio. Então, assim, eu moro na favela, minha vida toda morei na favela, mas não sou o cara do samba, nem sou o cara do funk. A minha música, na verdade, ela é uma música mineira. Eu gosto muito da música mineira. Mas foi opção minha. Eu tinha uma rádio lá que eu podia colocar. Tal. Então, hoje, você não tem mais isso. Eu tenho medo danado. Meu filho não escuta rádio. Então, eu vi sempre a cultura da favela sendo tocada por quem estava com poder. Então, se tinha um traficante na favela que gostava de samba, a favela ia ter samba. Se esse cara fica 20 anos, ia ter diversos pagodeiros. Agora, quando você tem uma juventude que hoje gosta, e só é permitido, ou quer dizer, na verdade, nem é tão permitido, mas se o poder público não permite que tenha-se outros acessos, vai ser sempre ditado por quem está no poder ali. Então, eu sempre ouvi o que tocavam. Eu tinha a opção das rádios, não tem mais. Então, eu acho que a arte ela tem que ser oferecida. Eu não me sinto um artista, eu não consigo ainda assimilar essa coisa na minha cabeça de fotógrafo artista. Eu não consigo, eu quero muito chegar lá. Mas eu acho que a arte ela tem que ser oferecida, ela tem que estar ali de graça, ela tem que ser palpável e tem que ter de tudo. Eu fui uma vez assistir na Mangueira Arthur Moreira Lima. Eu fui de sacanagem. Eu falei, quem vai assistir Arthur Moreira Lima? E estava lotada a Mangueira assistindo Arthur Moreira Lima tocar. Eu nem gosto dele. Quer dizer, não gosto tanto do trabalho dele. Mas é um puta pianista e tal. Mas eu fui assistir porque eu fiquei impressionado. Isso foi na década de 80, se eu não me engano. Estava lotado.
E eu falei, puta, que barato, né? Então, eu nunca vi isso na Providência, eu nunca... Então, tem projetos de arte assim oferecido, aí pena que acaba virando assim, ou um projeto de violino, ou um projeto de saxofone, ou um projeto de pandeiro, e aí acaba, né, aqueles focos de artes específicas, né? Onde eu vejo a favela como um lugar comum, que tem de tudo, de todos, não tem uma particularidade assim artística, né, dentro da favela, a não ser o que é ditado. É o que eu estou falando. Se você tem lá axé 30 anos, quem vai tirar o axé? Então, você parte para a Bahia hoje, você tem uns focos de música específica daquela região, que aí é cultural, né? Não é nem artístico, é cultural. Olha só, eu estava ouvindo aqui o Maurício e tem uma coisa importante, sabe? A gente não pode esperar mais que alguém venha dizer as coisas para a gente e abrir caminho para a gente. A gente tem que se expressar, né? Então é o seguinte, quem está na base tem que se expressar. Quem está na base tem que criar mecanismos de representação. Não pode ficar esperando que venha um partido, um governante, um pai da pátria resolver as coisas, não é? Tem que se organizar, tem que organizar teatro, tem que organizar cineclube, tem que organizar disputa de slam, poesia no vagão, sei lá. Da mesma maneira que tem que organizar time de futebol e campeonato de soltar pipa, mas cada vez mais, e quanto mais popular for o bairro e tudo, essas pessoas dependem diretamente da sua capacidade de acreditar em si e de se fazer ouvir. Não dá para esperar mais. A hora é essa. Não dá mais tempo, né? Eu estou falando isso porque eu estou vendo a garotada da escola aí, e realmente a minha geração está correndo o risco de perder tudo, né? Então, já que a minha geração está correndo o risco de perder tudo, eu quero deixar uma mensagem para a geração que vem. O jogo não termina nunca. A luta não termina nunca. A luta termina quando a gente para de lutar. E se é para desistir de alguma coisa, vamos desistir de ser fraco. E vamos lutar sempre, porque não tem jeito. É isso mesmo. Quem está aqui, nessa dimensão, está para pagar e está para brigar para existir. Vamos a uma última pergunta? Que a gente tem que fechar. Lá no fundo. Você pode levar lá para ele, por favor? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rubens. Eu fiquei bem interessado quando ele falou de Canudos, porque eu não fazia a menor ideia que tinha alguma conexão com o Rio de Janeiro, e nem com a Providência. Eu fiquei realmente muito surpreso. Eu estudei Canudos na matéria de História, ouvi falar, e eu também tive muito contato com a versão das Forças Armadas, porque o meu pai, ele é militar, e ele me levava a passeios culturais das Forças Armadas, e lá eu também ouvi falar de Canudos. Eu tenho um livro de memórias sobre os militares que foram para lá. Aí eu queria fazer duas perguntas. Uma era como eu teria acesso a essa outra versão de Canudos, né? Se existe alguma bibliografia, se isso é só uma história oral que percorre entre vocês. E outra, eu queria entender melhor, fiquei com uma dúvida, quem era essa população que veio de lá para cá? Porque, pelo que eu entendi da história, eles dizimaram todo mundo, né? Não deixaram vivo nem os cachorros de lá. Então, eu não entendi, parece que foram os soldados, né? É isso, obrigado. Bom, Rubem, começando pelo fim, foram os soldados, sim. Foram os soldados que eram pretos e pobres, não é? Porque branco rico só tinha mesmo
uma meia dúzia, dentre eles o Moreira César, que terminou um carvãozinho bem queimadinho, como explicou aqui o Maurício. Olha, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, mandou para Canudos um jornalista, que na verdade era engenheiro, chamado Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha escreveu uma obra que é uma obra chamada Os Sertões, né? Que ela é seminal e fundamental para a literatura brasileira e para a cultura brasileira em muitas dimensões. Para começar, ele descreve geograficamente o sertão do Brasil. É o primeiro, fora os viajantes, cientistas viajantes, ele é o primeiro que descreve de uma forma humana e viva o que é a geografia, a vida e a gente daquilo lá. E ele conta toda a história de Canudos. É um livro poderoso, denso, não é? É um livro de leitura difícil, porque ele é um livro extremamente sofisticado na maneira como ele organiza a apresentação das informações e dos fatos e também no manuseio da língua, não é? Ele é um livro extraordinariamente bem escrito, Os Sertões de Euclides da Cunha. Existe um outro livro que não é escrito por um brasileiro, que é escrito pelo Mário Vargas Llosa, que é A Guerra do Fim do Mundo. A Guerra do Fim do Mundo é um livro super bom de ler, porque o que fez o Mário Vargas Llosa? Ele leu Os Sertões e reescreveu em linguagem do século XX para todo mundo gostar, entendeu? Ele fez um romance maravilhoso. Mas tudo que ele fala é verdade e está nos Sertões. Então, como realmente eu acho que é pesado ler Os Sertões, então eu acho que lendo a Viagem ao Fim do Mundo, a gente tem uma boa ideia do que foi a campanha de Canudos e tal. A minha avó, ela que era espanhola, né, imigrante, ela dizia uma coisa que é o seguinte, ela dizia, todo depende do cristal por onde se mira. Quer dizer, tudo depende do seu ponto de vista, do que você está olhando. Então, se você vê do ponto de vista da tropa militar que foi destruir Canudos, o Canudos era alguma coisa que devia ser destruída, sabe? Eles eram marginais, contra a lei. Eles estavam contra o poder feudal dos fazendeiros. Onde já se viu isso? Eles eram monarquistas. Que história é essa? Tinha que destruir aquilo que está ali. Então, eu acho que é aquela velha história que dizia o Darcy Ribeiro. Cada um é fiel a si mesmo. Aquele militar que acreditou no Floriano Peixoto e no Moreira César acha que o Canudo, o povo do Arraial de Canudos tem que ser destruído. Agora, o povo do Arraial de Canudos já tem uma outra visão. E nós, que não somos nem de um lado do outro, podemos ter uma perspectiva histórica mais objetiva, que é mais ou menos a conversa que a gente está tendo aqui. Quer dizer, eu acho que tem que também, não é o caso de culpabilizar aquelas pessoas que te passaram essa versão. É que existem outras versões aí. Não sei se você quer comentar. Você quer comentar? Eu quero. Eu estive em Canudos, né? Ano passado eu fiz uma exposição aqui na sala do BNDES, que o tema era Morro da Favela, a Providência de Canudos, comemorando 120 anos, né, da Guerra de Canudos e do Morro da Providência. E aí eu ganhei um presente muito interessante, que foi um belo dia, me liga um senhor e queria muito falar comigo. Ele tinha... Cadê o Ney Queiroz? Se eu não me engano, quantos anos tinha aquele senhor, seu Edi? Acho que 94 anos. Esse senhor tem 94 anos, ele me liga, foi muito interessante. Coronel da Aeronáutica, eu acho, aposentado, é claro. E esse senhor queria muito falar comigo e queria ir na exposição. E aí, surpresa, ele foi, né? E aí ele era filho de um menino que foi salvo na Guerra de Canudos, porque os soldados foram matando todo mundo.
E aí o pai dele ia morrer. E um soldado lá, não, eu vou levar ele para criar, tal. E levou esse menino, ele criou, e é o pai do seu Edi. E seu Edi foi na exposição, foi muito legal. Ele nunca foi a Canudos, mas foi um grande presente que eu ganhei naquele momento. E o Arraiá de Canudos, ele está debaixo d'água, está 15 metros embaixo d'água. Foi construído um grande açude, que é o açude de Cocorobó, para esconder todos os vestígios da guerra. A cidade de Canudos está na terceira cidade. Teve a da guerra, teve uma outra que foi arrasada lá com o açude, e já está na terceira cidade, muito próxima do açude. Mas a cidade da guerra está debaixo d'água. Só agradecer aqui, gente, a presença de todo mundo. Muito feliz sempre estar aqui na FLUP. Gostaria também de dizer uma coisa que eu estou tentando dizer sempre, que é lembrar que o ex-presidente Lula está preso. Preso num processo que muita gente que é especializada no assunto diz que não para em pé. Eu não entendo, então eu fico com essas muitas leituras. Mas uma coisa a gente precisa sempre lembrar, que o juiz que orquestrou e que tanto se esforçou para que o presidente Lula tivesse preso hoje, foi ser ministro do principal concorrente do Lula nessa eleição. Então, eu queria agradecer a presença de todos e deixar bem claro aqui o meu Lula livre. Boa tarde. Quer se despedir? Eu também fico no agradecimento. Muito obrigado. Gosto muito de falar dessas histórias. Obrigado pela atenção, obrigado à FLUP. Estou muito feliz por estar aqui e participar desse processo todo. Muito obrigado. Então, obrigado a vocês, a FLUP. Viva nós! Viva nós!